Santo André resistiu para conquistar a independência. A resistência está no sangue, está na terra e resiste ferozmente contra o vírus. Resiste com as guerreiras da costura. Resiste à saudade da cidade como ela é e dos amigos de sempre. Resiste ao tempo que ensina e guarda nossa história. Resiste no enfrentamento da pandemia, que agora deve ser reforçado. O vírus está reagindo, mas nós vamos vencer. A hora é de cuidado, não de abraço. Estamos completando 468 anos de resistência e solidariedade. Uma cidade que resiste é uma cidade forte. Prefeitura de Santo André. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no Vestibular 2021 da Fundação Santo André. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha aqui nas redes sociais, a plataforma digital do Repórter Diário, informação, prestação de serviços, início da noite desta segunda-feira, 3 de maio de 2021, nosso primeiro RDTV à noite, Carlos, neste quinto mês do ano, aí avançando, chegando aí no final do primeiro semestre, e a gente espera que avance na mesma velocidade aí o calendário de imunização, novas perspectivas, vacinação para esse mês de maio, é o que a gente mais espera. E claro, como a gente já tinha falado bastante no resumo de sexta, todas as atenções voltadas ao início oficial da CPI da Covid, com o esclarecimento, depoimento dos ex-ministros a partir de amanhã. Nós vamos seguir acompanhando tudo de perto, mas claro, olhando principalmente aqui para a região do ABC, saudando você que nos acompanha pela página do Facebook, pelo canal do YouTube, pelo Twitter e, claro, quem está fora do ABC também em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Não é mesmo, Carlos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite você, internauta ligado no RDTV. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Na segunda parte, aquele resumo que você já está acostumado do dia, apesar de um dia bem calmo em relação ao ABC, parece que as coisas mesmo se voltaram para a capital por causa da internação do prefeito Bruno Covas. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Como disse o Leandro, amanhã começa a CPI do Covid com os depoimentos, então a gente vai dar uma explicada sobre qual vai ser o caminho da CPI nesta semana, a chegada de novas vacinas nos últimos dias, menos do esperado, mas estão chegando. A gente também vai explicar um pouco mais sobre essa história. Algumas cidades conseguiram adiantar também o processo de primeira dose para 60 a 62 anos, então vamos trazer mais informações sobre isso, e claro, o final de semana esportivo com o Campeonato Paulista. Tudo isso na RDTV, que agora na primeira parte vai falar sobre aquilo que nós já relatamos na semana passada, né, Leandro? As reclamações em relação ao polo petroquímico. É isso mesmo, e para falar sobre esse assunto, a gente faz contato direto com a capital paulista, São Paulo, vereador Alessandro Guedes, ele que é do Partido dos Trabalhadores, vereador paulistano, que teve a iniciativa na semana passada e a gente divulgou, falou sobre isso, de fazer uma discussão mais ampla, né, uma audiência pública, falando justamente sobre essas, ou parte dessas reclamações que aí extrapolaram as divisas municipais, né? É em Santo André, é em Mauá e é em São Paulo também. Vereador Alessandro Guedes, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Quero aqui agradecer o convite, cumprimentar todos os ouvintes, as pessoas, telespectadores que nos assistem. É um prazer estar aqui para poder esclarecer um pouco os motivos que nos levaram a atuar nessa questão. Isso. E, vereador, quero começar exatamente nesse sentido. Aqui no ABC, especialmente quem mora ali no entorno do polo petroquímico, divisa de Santo André com Mauá, vira e mexe tem esse tipo de reclamação. É o cheiro forte, foligem, né? O pessoal mostra ali uma poeira diferente nos móveis, nas paredes, etc. Mas parece que recentemente isso ganhou mais intensidade, inclusive também com relatos em bairros de São Paulo, capital paulista. Qual foi a intensidade disso a ponto de motivar o senhor a pautar isso em uma audiência pública na Câmara Paulistana?
Bom, eu sou morador da Zona Leste, Itaquera, e tenho uma relação de trabalho muito intensa na região de São Mateus, no bairro de São Mateus. E no período eleitoral, andando por ali, eu ouvi diversas pessoas reclamando e apontando um estudo que existiria, que possivelmente a poluição gerada pelo polo poderia estar causando doenças de tireoide crônica nas pessoas, e com isso afetando também moradores de São Mateus, que o estudo também teria sido realizado em São Mateus. Num processo eleitoral não dá para a gente ter a condição de tocar um trabalho com essa profundidade. Esperei passar isso, esperei passar a eleição da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, e a partir daí dialoguei com outros vereadores e resolvi chamar uma audiência pública para discutir o tema. Uma audiência pública onde esteve presente a doutora Maria Ângela, que é médica, professora e autora do estudo que aponta possivelmente relação entre a poluição causada pelo polo e doenças, o alto índice de doenças na região, e ambientalistas, diretores do polo foram convidados, CETESB esteve presente, enfim, moradores puderam participar, puderam falar, puderam reclamar, puderam se manifestar, e foi a Câmara de Santo André esteve presente na pessoa do vereador Ricardo Alvarez, que nos procurou quando soube da audiência pública. Então, tivemos contato assim, foi um estalo no período eleitoral que a gente está pegando agora com força para tentar encontrar, de fato, a relação, se ela existe, e tentar encontrar caminhos para resolver. Vereador, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Eu acompanhei a audiência pública, deu para perceber que, independente de onde a pessoa morava, o relato era basicamente o mesmo, né? A preocupação que existia com o mesmo assunto do polo, né? E o senhor e os demais presentes ali, na hora de ter o contato com o polo, tiveram a mesma resposta que até nós já tivemos na semana passada, de que eles relatam que não é o problema deles, né? Agora, qual que vai ser o próximo passo para tentar entender, então, o que realmente está acontecendo? Já que eles alegam que não é o problema deles, de algum modo, agora vai ter que se buscar a origem dessa situação para que o problema não se agrave. Qual que é o caminho que vai ser traçado a partir de agora? O próprio estudo da doutora indica que seria necessário fazer uma pesquisa mais aprofundada, com maiores condições para poder apontar de fato que essa origem dessa doença tem relação com a poluição causada pelo polo. O que eu acredito, e eu dialoguei, inclusive, falei isso para alguns repórteres e falei para a própria população que nos procurou, eu acho que a gente tem que encontrar caminhos junto ao governo do estado. Primeira coisa, nós precisamos, e a ideia é a gente montar uma espécie de comitê regionalizado, que envolva a cidade de Mauá e vereadores interessados no caso, que envolva a cidade de Santo André, vereadores interessados no caso, a Câmara de São Paulo e os vereadores que se interessar por esse caso, e nesse comitê tripartite a gente poder, junto com a população, junto com especialistas, junto com ambientalistas, a gente procurar estratégia para poder comprovar que o polo pode ser, sim, o gerador dessas doenças e desses casos. Uma das maneiras é uma nova pesquisa, uma pesquisa mais aprofundada, mais forte, mas para isso precisa de investimento. Então, nós queremos, inclusive, ver a possibilidade de investimento público para a realização dessa pesquisa, porque o polo diz que não é com eles. Chegaram até a citar que poderia ser alguma coisa de chaminé, de pizzaria, umas coisas absurdas. Quem vê aquele monte de vídeo que a gente recebe, quem vê aqueles pets que ficam doentes, sujos, a casa das pessoas, imagine como não está dentro do pulmão de uma pessoa que respira esse ar possivelmente poluído há tanto tempo. Então, isso é muito preocupante. Então, a nossa ideia, inclusive, na temática de dialogar com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, dialogar com a Secretaria Estadual a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, junto dessas três cidades, para a gente, se for o caso, encontrar um financiamento público, a gente ir atrás dele para poder financiar, e se as causas de fato foram o polo, nós conseguirmos provar, aí tomar outras medidas ainda. Agora, vereador, ainda aprofundando essa questão da pesquisa que o senhor traz, que
talvez seja aí o grande objetivo concreto e um grande encaminhamento a partir da audiência. O que essa pesquisa traria em diferencial que já tem? Porque vira e mexe tem estudo, tem levantamento, falando do impacto no meio ambiente, do impacto na vida das pessoas, principalmente dos residentes ali do entorno. O que traria? Qual seria a essência dessa pesquisa, né? E qual seria o valor? O senhor falou que teria que ter um recurso público. Qual que seria o valor para fazer essa pesquisa, vereador? Olha, a gente não sabe o valor ainda, mas segundo estimativas aproximadas, em torno de 2 milhões de reais, você conseguiria realizar uma pesquisa deste porte. O ideal, Leandro, é que a pesquisa pudesse envolver, inclusive, trabalhadores daquele polo, já que estão ali no dia a dia, no contato com tudo que é gerado ali dentro. Mas a gente não sabe se teria condições e autorização do polo para realizar isso. Mas uma pesquisa onde pudesse mapear o máximo de moradores possível, num raio de todas essas 3 cidades, envolvendo São Paulo, Mauá e Santo André, e que levasse condições de fazer exames laboratoriais em grande escala, exames de saúde em grande escala, fazer um mapeamento de outras regiões da cidade para fazer o comparativo. É a parte técnica, né? A parte técnica e científica que nosso país, e temos diversas entidades, ONGs, empresas que teriam condições de fazer isso. Mas a partir do momento que você faz ela pormenorizada, ali no detalhe, você tem condição de construir ou não a relação, porque é isso que precisa fazer. Porque para a gente poder começar a exigir do polo mais ainda, a gente tem que comprovar que ele é o ator responsável por essa poluição. Já sabemos que ele tem gerado poluição, tem levado multas. O nosso mandato aqui na Câmara Municipal aprovou um requerimento, para você ter ideia, pedindo a atuação da CETESB nos últimos 5 anos em relação ao polo, todas elas, diligências, reuniões, multas, reclamação de moradores para a CETESB, o que ela fez depois que essa reclamação aconteceu, que dia, que horário. A gente quer estudar tudo sobre esse tema, para que se a gente encontrar problema, a gente tentar aí, junto com a justiça, resolver. Então, eu acredito que uma ação bem detalhada pode nos levar aí às respostas que nós esperamos. Apesar de não haver ainda uma pesquisa, apesar desse estudo preliminar da doutora, existe algum tipo de reclamação sobre essa doença que ela relata? De alguns casos ali na região? Já deu para ter alguma apresentação sobre isso? Uma das pessoas que me reclamou e pediu minha ajuda, a mãe dele foi diagnosticada há 10 dias com a doença que o estudo indica que o polo pode estar gerando, que é a tireoide crônica. Então, pessoa assim, do lado de cá, por onde eu ando, me procurou falando sobre isso. E a reclamação é geral, né? A reclamação é geral. A gente sabe da importância, eu queria deixar claro aqui para vocês, a importância do emprego e do desenvolvimento que esse polo traz para a região, no PIB da cidade de Mauá, no PIB da cidade de Santo André. Ninguém discute isso, essa importância. O que a gente quer discutir é que essa produção do polo seja sustentável, de acordo com as leis existentes, para que não polua e não cause doença. Ou seja, nossa preocupação é o desenvolvimento sustentável, geração de emprego, sim, mas que não agrida a saúde e nem ao meio ambiente. Esse é o grande ponto dessa história, né? Até o vereador Ricardo Alvarez, conversando com ele na semana passada, antes da audiência, ele falava a mesma coisa, de que a questão não é destruir o polo, mas é tentar resolver um problema que fique bem para todo mundo, né? Encontrar um meio termo que consiga manter empregos, até aumentar empregos, quem sabe, né? Mas ao mesmo tempo proteger as pessoas que estão ao lado, né? Que é o principal ponto, né? Segundo os estudos que eu tive, as informações que me chegaram, o polo é responsável por cerca de 12 a 13 mil empregos, direto e indiretamente. Então, é um grande polo de emprego importante que se expanda se for necessário, mas da maneira certa. Sem, se for ele o culpado, sem deixar ninguém doente, sem agredir o meio ambiente. E ainda mais para nós da cidade de São Paulo. Você imagina só a situação. São Paulo fica com a doença, São Paulo fica com os problemas, porque o polo ele se encontra no território do município de Mauá e de Santo André. Na cidade de São Paulo não tem polo, então não tem arrecadação de imposto para São Paulo, não tem ICMS para São Paulo em relação ao polo. Mas as doenças ficam para São Paulo quando o povo daqui adoece. Então, nós precisamos combater essa possível poluição que está sendo gerada
para que não aconteça mais doença, não aconteça mais agressão ao meio ambiente, volto a frisar, para que aí sim a gente possa pensar só no desenvolvimento sustentável, que é o que todos nós queremos. Perfeito. E qual o prazo para isso, vereador? Só para a gente ter aí esse calendário mais palpável, em relação à pesquisa, o senhor já tem feito contatos, seria o recurso público que o senhor falou, né? Mas qual que seria especificamente a fonte para esse recurso? Olha, Leandro, os próximos passos agora é a gente estabelecer esse comitê de trabalho envolvendo os 3 municípios, pessoas interessadas, desde a população a especialistas, começar a fazer reuniões periódicas, investigar naquilo que for requisito de informação que as câmaras municipais possam fazer as investigações necessárias, trazer e compilando essas informações, todas elas, para que a gente possa, sim, pensar nos próximos passos. Em relação ao financiamento, eu penso que pode vir de diversas áreas. Se a gente tiver documentação suficiente, junto com os especialistas a gente conseguir comprovar que possivelmente é dali que está gerando o problema, eu acho que fica muito mais fácil convencer uma Secretaria do Estado da Saúde, uma Secretaria do Estado do Meio Ambiente, a própria Assembleia Legislativa sobre o tema, para ajudar a carimbar recursos para essa finalidade no orçamento do Estado e a gente poder financiar. Eu acredito que dessa forma a gente pode encontrar o caminho. Vereador, também esse assunto acaba trazendo à tona uma outra situação que nós não estamos tão acostumados, né? Que é a junção dos legislativos aqui na região metropolitana. A gente não é tão comum ver esse tipo de situação, principalmente com a capital, né? Isso pode-se pensar que seja o início de outras ações em conjunto, outras pautas em conjunto, porque quem mora na área de divisas sabe que é sempre muito complicado, né, a convivência, né, no caso, na própria região leste aí, a gente sabe que, às vezes, você não sabe onde é São Paulo, onde é Santo André, onde é Mauá. A gente pode entender que pode ser um início de um bom caminho de relações entre os legislativos? Olha, eu espero que sim, né? Inclusive, é curioso, porque nós também estamos lidando e debruçados sobre a legislação municipal para entender os limites que a gente pode ir e qual é o tipo de cooperação que pode existir diante desses 3 municípios. Nós temos aqui a nossa atuação nos limites da cidade de São Paulo. Mauá, cidade de Mauá. Santo André, cidade de Santo André. Então, nós estamos debruçados na parte jurídica disso para entender qual é a figura jurídica que pode ser criada, inclusive. Aqui na Câmara nós já estamos debruçados sobre a lei orgânica da cidade de São Paulo e sobre o regimento interno, junto com nossos procuradores, para encontrar a ferramenta certa, para que você não tenha, por exemplo, problemas na justiça de a gente estar atuando fora da nossa jurisdição. Então vamos ter que fazer um trabalho com bastante cooperação de todas as partes, entendeu? Então, nós estamos aqui, inclusive eu conversei com o presidente da Câmara daqui da cidade de São Paulo, Milton Leite, o presidente da comissão Chechel, da comissão de meio ambiente, que todos eles falaram, você tem todo o apoio da Câmara, da presidência da Câmara, para ir até o fim com essa questão, e isso é muito importante, porque nos dá condições, inclusive, de fazer alguns estudos preliminares, algumas contratações, se for o caso, para poder fazer levantamentos necessários para nos embasar. Então, eu acredito que possa estar nascendo aí um modelo de cooperação entre os municípios que, de repente, fique de legado aí dessa atuação nossa. Carlos, não sei se ainda você quer emendar, complementar alguma coisa em relação ao polo petroquímico, mas da minha parte, só para encerrar, não tem como também não perguntar sobre isso, vereador, até a gente abriu a edição falando sobre isso, a apreensão por conta da internação hoje, né? Aliás, da transferência, né? Porque o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deu entrada ontem, agora licenciado, né? E ele acabou tendo uma complicação no quadro, um sangramento no estômago e precisou ir para a UTI e está entubado nesse momento. Claro, exige bastante atenção e os cuidados médicos e a nossa torcida, a nossa oração para pronta recuperação, não é nem do prefeito, mas da pessoa Bruno Covas. E, claro, hoje tomou posse, até por conta da licença de 30 dias, o vice Ricardo Nunes. Como é que o senhor vê esse movimento, o impacto disso, principalmente por esse momento que a gente segue combatendo a pandemia,
e tantas ações. Como é que isso refletiu ou pode refletir na atuação na Câmara Municipal, Alessandro? Olha, primeiro quero deixar aqui que todos nós estamos torcendo para a plena recuperação do prefeito Bruno Covas, né? O prefeito Bruno Covas acabou de ser reeleito para um mandato de 4 anos e a gente quer que ele torce para que ele consiga completar o mandato e entregar o que a cidade lhe confiou. Isso eu conheço, tenho relação com ele e desejo muito a plena recuperação dele quanto antes. Em relação ao vice, Ricardo Nunes, já assumiu por 30 dias, que foi o pedido de afastamento do prefeito por 30 dias, dizendo que vai manter tudo como está. A relação dos postos de governo, a política que foi decidida pelo prefeito, vai continuar tocando na mesma forma que o prefeito vinha, eu acho que não sofre grandes alterações. Em relação à Câmara, a gente faz a oposição ao prefeito na Câmara, mas eles têm uma base bastante sólida lá de muitos vereadores, e eu também acho que não altera essa doença do prefeito, não altera a composição da Câmara em relação aos próximos 30 dias. O que nós esperamos, né, que se recupere, que se acerte, né, que no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo, que ele, não só ele se recupere, mas que todo mundo que está internado com Covid e tudo mais, e tantas outras doenças, possa se recuperar o mais grave possível, né. Infelizmente, a gente vive uma época de notícias ruins, né, uma atrás da outra, e a gente tem que suportar, mas esperamos que as coisas melhorem o mais rápido possível. Da minha parte, só precisava, voltando à questão do polo petroquímico, já teve a relação com o Santo André a partir do Ricardo Alvarez. No caso de Mauá, já teve alguma resposta de algum vereador por lá? Olha, nós estamos aguardando, inclusive, algum vereador de Mauá manifestar interesse em entrar nessa luta conosco, porque como se deu, a gente não convidou o Santo André para participar. Nós, da Câmara Municipal, chamou a audiência pública, repercutiu no ABC, naturalmente, e o vereador entrou em contato e falou, poxa, esse tema me interessa para poder lutar aqui pela população. Já chegou esse problema no meu gabinete por diversas vezes e a gente quer atuar para ajudar. Posso participar com você? Eu falei, venha para a Câmara comigo e vamos fazer junto, inclusive. A partir daquela ida dele na Câmara, ele conseguiu aprovar a transmissão da audiência pública a partir da Câmara de Santo André, do Sinal de São Paulo, então ele envolveu a Câmara no assunto, dialogando com os pares dele. O vereador Wagner Lima também participou virtualmente, mostrando interesse no tema, falando que é da região, mas só que Mauá não fez contato conosco. Mauá não fez contato com a nossa comissão ainda. Esperamos que aconteça de algum vereador se interessar pelo assunto, na realidade que a Câmara de Mauá se envolva, porque a ideia não é fazer embate político, vereador do PSOL, não é, a ideia não é essa, a ideia é alguém interessado pela Câmara, que isso é um interesse da cidade, é um tema de interesse da cidade, envolve os munícipes da cidade. Então, a ideia é que a Câmara se envolva na pessoa de alguma figura lá escolhida por eles, ou que consiga articular suficientemente a Câmara para que ele possa representá-la, e a gente aí, nesse tripé, toca o trabalho. Mas ainda não houve manifestação. Eu não estou ouvindo você. Vereador Alessandro Guedes, vereador pelo PT em São Paulo. Vereador, sabemos da sua agenda aí bastante corrida. Aliás, agradecemos mais uma vez a gentileza, a atualização aí importante, especialmente aqui para a região do ABC. E conte sempre com esse espaço, vereador, para atualizar todas as pautas que forem aí extrapolar as divisas municipais que envolverem o ABC, capital paulista, e a gente sabe que tem muitos temas em relação a isso. A gente até falava semana passada, por exemplo, da ligação do BRT aqui, que pode, pela primeira vez, fazer o ABC chegar diretamente ao metrô, seja ali em Sacomã, seja em Tamanduateí, tantas pautas que o senhor sabe que a gente tem aí, Piscinão, Jaboticabal, etc. Conte com esse espaço para a gente atualizar e fica à vontade para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, Carlos, agradecer você, Leandro, parabenizar pelo trabalho e dizer que a imprensa, nesse papel, ela tem uma importância gigantesca, porque a gente estamos atuando diante dos limites que a gente tem orçamentário, limites de alcance da publicidade, e um tema de interesse público como esse, a imprensa envolvida, nos fortalece a luta da população. Então, eu parabenizo o repórter diário, coloco à inteira disposição, peço para que continue cobrindo as próximas reuniões que fizermos quando constituirmos o fórum
esse comitê que iremos formar. Continue nos acompanhando, ajudando a repercutir, para que nos dê sempre força para poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde, início de boa noite para você e para todos os telespectadores. Obrigado, vereador. Até a próxima. E para quem acompanhou de forma rotativa a nossa audiência, o link da entrevista vai permanecer nas redes sociais do Repórter Diário para você ver a íntegra ou rever aqui a entrevista importante sobre as reclamações envolvendo ali o polo petroquímico. Indiscutível a questão de trabalho, de renda, importância econômica, mas também tem essa questão de saúde e meio ambiente que são tão importantes quanto. Obrigado, vereador, e a gente segue aqui com o resumo desta segunda-feira. Carlos Carvalho, eu, Leandro Amaral. Leandro? Pois não, Carlos? Não, só para a gente completar o assunto aqui, Por favor. Eu acabei de ver o comentário da Maria Silva, que ela falando que o vereador Samuel Enfermeiro, através da assessoria dele, entrou em contato com o Ricardo Alvarez de Santo André e se dispôs a participar. Provavelmente a informação ainda não chegou na Câmara de São Paulo, mas pelo menos aí temos aí o posicionamento do Samuel Enfermeiro falando que vai participar dessa situação toda, que a gente espera que se resolva, né, da melhor forma possível, né, como bem disse o vereador, como já disse o vereador Alessandro, como disse o vereador Ricardo Alvarez na semana passada, não é a questão de ser contra o polo, é tentar resolver um problema para manter o polo e conseguir ali com que as pessoas não tenham um problema de saúde como essa tireoide crônica que está sendo aí estudada em decorrência de poluição. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Isso. E, Carlos, vamos ver se ainda a gente consegue nessa edição. Não sei se você tem fácil a matéria do Repórter Diário, que a gente trouxe semana passada, tem a posição do polo petroquímico, né? Eles emitiram uma nota oficial, que foi a mesma posição que foi dada para nós da imprensa e foi dada ao vereador Alessandro Guedes e nessa coparticipação do vereador andrense Ricardo Alvarez, foi a mesma nota que o polo deu. E aí, se ao longo dessa edição a gente já traz aqui também para dar esse posicionamento oficial do polo petroquímico. Repito o que o Carlos, o vereador, falamos desde o início, a gente não discute a relevância, a importância, a pujança econômica do polo petroquímico. Sem dúvida, geração de emprego, geração de renda, tem um papel importantíssimo, questão química, petroquímica, plástica, indiscutível. O que a gente está falando aqui, basicamente, é que não pode também deixar de lado esse olhar do meio ambiente e o olhar em relação à saúde das pessoas. Boa, Carlos, rápido aí no gatilho. À vontade, Carlos. Vamos lá, então, deixa eu colocar direitinho aqui para todo mundo poder ver a parte do polo petroquímico, colocar até em tela cheia. Então, exige o seguinte, né, na matéria, né, a principal reclamação sobre o polo petroquímico é baseada no aumento da presença de fuligem preta oleosa nos bairros do entorno. Segundo o Comitê de Fomento Industrial do Polo Grande ABC, o COFIP-ABC, desde as primeiras informações sobre o assunto, a entidade tem empreendido todos os esforços ao seu alcance para identificar a origem dessas emissões atmosféricas. As 16 empresas associadas redobraram as verificações de todos os seus processos, não tendo encontrado nenhuma anormalidade que pudesse justificar tal situação. Lembrou que a região que está instalada conta com diversas outras indústrias dos mais diversos setores produtivos, ou seja, onde está ali localizado o polo, e que a fuligem preta oleosa retratada pelos moradores não é característica de qualquer emissão das empresas associadas ao COFIP-ABC. Não há nenhum processo industrial das 16 empresas associadas ao COFIP-ABC que justifique emissões da magnitude observada desde outubro do ano passado. O COFIP admite, né, que recebeu ali do pessoal do Parque São Rafael na capital, que fica na divisa com Mauá, ali com os bairros Jardim Silvia Maria, Sônia Maria, receberam reclamações sobre o assunto, mas, como eu já disse, negam que haja esse processo de fuligem oleosa vinda do polo. Então, claro que demanda de um assunto. O Leandro e eu não somos químicos, então nós procuramos todos os lados envolvidos na história, demos espaço, como vocês já viram, já temos o espaço do polo petroquímico, que é o mesmo que foi colocado aí na audiência pública na semana passada. Perfeito. Carlos, já passando para os outros temas, só para a gente, como a gente pensou já na entrevista com o vereador Alessandro Guedes, e não seria diferente, até por ele ser um vereador paulistano,
Vamos atualizar o boletim médico envolvendo agora o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, né? Primeiro veio ontem à tona a notícia, aliás, grande repercussão também nas redes sociais do Repórter Diário. Agora não estamos escutando, Leandro. Ficou mudo. Você ficou mudo, Leandro. Então, enquanto o Leandro acerta ali o áudio para ver se ele retoma com a gente. Tá me ouvindo? Vamos ver se voltou. Agora sim. Boa. Então, pronto. Então, Carlos, só para complementar, então ontem houve o comunicado oficial que hoje a Câmara iria se debruçar sobre o pedido de licença, né? Que é um procedimento normal, um ritual que tem que ser feito, mas hoje a grande notícia aí para a apreensão de todos foi essa complicação no quadro clínico envolvendo esse sangramento no estômago e a transferência de Bruno Covas para a UTI do Hospital Sírio-Libanês. Leandro, ele foi entubado ontem por causa desse sangramento no estômago, como você bem disse. É um procedimento normal, não é que a situação do Bruno Covas esteja grave, super grave, como nos casos de Covid. É um procedimento normal para se fazer ali o processo para estancar esse sangramento no estômago. Mas realmente houve uma evolução do quadro, na verdade uma involução, né, vamos colocar assim, uma involução no quadro de saúde do Bruno Covas em relação ao câncer. É bom lembrar que o Bruno Covas vem tratando desse câncer desde 2019, é um câncer na região da cárdia, que fica entre o esôfago e o estômago. Ele acabou criando uma metástase que atingiu o fígado e atingiu os ossos. E aí, isso gerou o problema que afastou o Bruno Covas. E aí, na hora de ser internado, verificaram este sangramento no prefeito. Né? Não teve novo boletim, pelo menos até agora não teve um novo boletim sobre o Bruno Covas especificamente hoje. Então ainda está valendo o de ontem, que estão aí cuidando dessa parte para reiniciar aí a quimioterapia e os demais processos ali do tratamento do câncer do Bruno Covas. Como disse o Leandro, por 30 dias ele segue afastado da Prefeitura de São Paulo, com o Ricardo Nunes, do MDB, assumindo a prefeitura de forma interina. Aqui no ABC, Leandro, claro que a repercussão foi muito grande dos políticos, e não só políticos ligados mesmo ao Bruno Covas por questões partidárias ou questões ideológicas. Vieram apoio também de políticos que não têm nenhuma relação com o Bruno Covas direta, mas que, claro, né, se solidarizam uma questão humana. Né? Então, todos os prefeitos divulgaram em suas redes sociais mensagens de força, mensagens de carinho ao Bruno Covas, os deputados estaduais, os deputados federais, desejando melhoras ao prefeito de São Paulo. Então, é uma corrente de solidariedade que se formou, Leandro, na capital, lógico, em toda a região metropolitana, em relação ao Bruno Covas, que também, claro, envolveu podemos dizer assim, o seu padrinho político de hora, né? Apesar do Bruno Covas ter mais tempo de política que o João Dória, né? Mas o João Dória, verdade, que era o prefeito de São Paulo, enquanto o Bruno era o vice. Quando o João Dória saiu candidato a governador, ele renunciou ao cargo, né? O Bruno assumiu, ambos seguiram com uma boa relação, e agora, lógico, contra o João Dória, assim que teve a notícia da internação, ele prontamente divulgou aí suas forças e tudo mais, está usando o slogan de campanha do Bruno Covas, né? Força, foco e fé. Isso, força, foco e fé, para que o Bruno se restabeleça o mais breve possível. É bom lembrar, é a primeira vez desde o início do tratamento que o Bruno para literalmente de trabalhar. Verdade. Ele não parou em nenhum momento de trabalhar, chegou até a dormir na prefeitura, né, a fazer um quarto improvisado na prefeitura de São Paulo para conseguir trabalhar e seguir com o tratamento ao mesmo tempo. Teve Covid assintomático, mas mesmo assim manteve o seu trabalho de maneira virtual. Agora não teve jeito, ele teve que parar mesmo para se cuidar e tentar se restabelecer de forma clara, né? A princípio, notícias muito boas da saúde dele antes do período eleitoral do ano passado, ele estava super bem, super tranquilo, e surgiu essa nesse ano de 2021 aí. Então, novamente, os nossos desejos de breve recuperação. Leandro, já surgiu aqui perguntas sobre vacinas.
Vamos Aquelas lá. dúvidas de sempre, mas não importa se as dúvidas são as mesmas. A gente Perfeito. vai respondendo da maneira que dá. Deixa eu pegar aqui, que é do Valerino Barra. Boa noite para todos vocês, Leandro. Amaral, eu já tomei a segunda dose da vacina. Provavelmente vacina da Covid, né? Quantos dias para tomar a vacina da gripe? Valerino, 15 dias. 15 dias. Passou 15 dias, você já está apto. É claro que você tem que tomar, lógico, tem que esperar chegar a sua vez, porque tem as prioridades da vacina da gripe, mas depois de 15 dias que você tomou a segunda dose, pode tomar a vacina da gripe, beleza? Então, parabéns, né? Tomou a segunda dose, ótimo, tá mais tranquilo agora, mas continua com os cuidados, utilização de máscara, distanciamento social, lavagem das mãos, o fique em casa, mantenha, tá? Ainda não tá 100% protegido. E assim que possível, procure a unidade básica de saúde mais perto da sua casa para tomar a vacina. Falando em vacina, Leandro, chegou mais doses aí no final de semana, 500 mil doses da AstraZeneca a partir na verdade, não, da AstraZeneca são 2 milhões de doses, 500 mil doses da Pfizer, que chegaram no final de semana, que foram para as capitais, mais quase 600 mil da Coronavac sendo entregue aos poucos, na verdade nem tudo foi entregue, boa parte vai ser entregue agora na próxima quinta-feira. É aquela coisa, Leandro, muitas cidades parando de dar a segunda dose, ou cidades que ficaram sem vacina, nem para a primeira dose de algumas faixas, o que não aconteceu no ABC, onde Santo André e São Bernardo adiantaram no final de semana a faixa de 60 a 62 anos. Diadema começou hoje, Ribeirão Pires começou hoje, Mauá também vai começar amanhã. Então, aqui no ABC, pelo menos, Leandro, por enquanto, as cidades não vêm tendo nenhum tipo de problema em relação à vacinação do Covid-19, ainda bem, e esperamos que continue assim para garantir aí a segunda, principalmente a segunda dose de todo mundo. E você que ainda não tomou a segunda dose, por favor, tome a segunda dose. Mesmo que tenha passado já um bom tempo aí do período que para você tomar a segunda dose, tome. É a melhor coisa que você faz para você tentar ter uma imunidade. Quanto mais você fizer isso, melhor. Tem que completar o ciclo, perfeito. E, aliás, Carlos, no dia de hoje, o ministro Lewandowski chegou a declarar também que o gestor pode ser punido em casos de atraso da segunda dose. E aí vale para todas as esferas, municipais, estaduais e federal. É importante ficar de olho, a cada um fazendo a sua parte enquanto cidadão, como você disse. Chegou sua vez, vai lá, toma vacina, observa qual foi para saber quando vai voltar. E no caso do gestor público é fazer a obrigação de cumprir o calendário. Exatamente, né? Até isso vai ser alvo da CPI também. Toda a situação da vacinação vai ser alvo da CPI, que a partir de amanhã começa a colher os depoimentos. Essa semana, podemos dizer assim, que é a semana dos ministros, né? No caso, começa pelos ex-ministros. O Mandetta e o Nelson Teich vão dar o seu depoimento amanhã. No caso do Mandetta, claro que vai ter muito questionamento, porque ele pegou o início da pandemia, né? Então, vai se questionar a questão do distanciamento, as questões dos remédios, a questão das máscaras, propriamente as atitudes que o governo teve ali, quando o governo federal foi avisado da pandemia, qual que é a situação colocada nesse meio tempo, e claro, os motivos que levaram o Mandetta à demissão, apesar que nós já sabemos que foram as divergências políticas de Bolsonaro com Mandetta, Bolsonaro negacionista, Mandetta tendo ali a atitude óbvia de tentar salvar vidas. Então isso será questionado por Mandetta. No caso do Nelson Teich é basicamente a mesma coisa, né? Já que o Nelson Teich, a princípio, entrou no cargo com o mesmo pensamento do Mandetta e no final das contas também não aguentou muito tempo por causa dessas divergências em relação à ciência, né? Dois defensores da ciência contra um presidente que não defendeu a ciência quando deveria. Lógico que o governo federal nos bastidores vem articulando com os senadores ali da tropa de choque, podemos colocar dessa maneira, para que eles tentem tirar a credibilidade, né, do Teich e do Mandetta sobre o assunto, porque infelizmente aí eu digo que é dos dois lados, né? Tem gente que não está pensando em falar do problema, né? Tem gente que está pensando única e exclusivamente na questão partidária, né? E nas eleições do próximo ano, né? Por exemplo,
que o Bolsonaro resolveu se reaproximar do MDB a partir do ex-presidente Sarney. Então, porque o MDB é o partido que tem a relatoria com o Renan Calheiros. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Amanhã vai ser um dia muito importante de uma CPI, Leandro, que não tem o direito de acabar em pizza. Essa CPI tem que dar uma resposta, porque são mais de 400 mil óbitos. Não dá mais para suportar essa situação do jeito que está, sem uma resposta, sem alguém pagar o preço, ou pagar com punição mesmo os erros cruciais que levaram muitas pessoas aí a falecer por causa do Covid-19. Então, amanhã começa o primeiro dia da CPI do Covid-19. E, Carlos, em relação, até estava ouvindo alguns comentários hoje dos correspondentes em Brasília, e é importante trazer só um pouquinho desse contexto. O Mandetta, claro, é um político, né? O Mandetta tem muito mais facilidade num momento como esse de CPI, porque sabe o jeito que os deputados, senadores se posicionam, o jeito que se comportam. O Taishi não, o Taishi vai debutar num ambiente como esse, né? E o Taishi sempre foi muito econômico nas palavras. Vai ter a grande chance, claramente, amanhã, se for questionado, e acredito que será, que a grande pergunta, até pelo pouco tempo, como você bem frisou, é o seguinte: o senhor saiu porque o senhor foi obrigado a assinar o protocolo da cloroquina, então como o senhor se recusou, o senhor saiu, foi isso? Ele precisa claramente dizer se foi isso que aconteceu no Ministério da Saúde, até porque ele saiu e o Pazuello, que entrou logo na sequência, topou fazer a parada, e tanto que o Pazuello vai ser um dia só com ele, né? Que tem as maiores dúvidas e etc. Agora, no caso do Mandetta, claro que a pandemia evoluiu muito, né, Carlos? Tem protocolos que se adotavam no começo e depois deixaram de ser adotados e vice-versa. Mas no caso do Mandetta, também dois questionamentos importantes. Primeiro, por que não foi desde o começo obrigatório o uso de máscara? E o segundo ponto também, em relação à orientação de que as pessoas só deveriam, lá no começo da pandemia, e nós também, até repetindo essas orientações que o Ministério passava, de só procurar unidade, hospital, etc., quando tivesse numa questão mais grave, quando tivesse com falta de ar. Os deputados também querem questionar mais a respeito disso, dessa orientação que foi dada lá no começo. Ou seja, se for sério mesmo, Carlos, nós devemos ter respostas importantes aí dos ex-ministros, e vamos ver também, principalmente, como você destacou, como é que vão se comportar tanto os situacionistas, os governistas, quanto os opositores. Exatamente, um desafio bem, bem grande, né, Leandro? Mas é aquela coisa, né? CPI ano pré-eleitoral, principalmente em um país que vive em eleição, né? A gente não deixa de esperar a eleição, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Mas esperamos que dê tudo certo no caso dessa CPI. Como Verdade. eu digo, dê certo, né? Dá certo em cima, é contra um ou contra outro, dá certo de contra-respostas, é o mínimo, né? É uma obrigação mínima dessa CPI encontrar resposta para ver quem errou. E alguém errou, isso é certeza, né? Então vamos lá, vamos encontrar provas para isso. Leandro, vamos seguir falando de pandemia. Até a gente teve aqui a Terezinha Corrêa, até perdi a mensagem dela na hora que ela perguntou sobre como estava a pandemia aqui por São Paulo. Teve aumento de número de casos de 3% na semana passada, já tem esse dado do governo do estado de São Paulo, mas pelo menos aqui no ABC em relação a internações vem até diminuindo bem. Ribeirão Pires, por exemplo, está em colapso, está com 50% de UTI ocupada segundo o último boletim. Se eu não me engano, Diadema é que tem a situação mais feia. Diadema ainda está com 100%. Diadema está com 100% de ocupação ainda, mas a princípio o número de mortes, o número de óbitos, o número de internações no ABC realmente vem desabando aos pouquinhos. Nada super grande, né? E agora a gente só vai saber do resultado desse início de flexibilização, a chamada fase de transição, daqui a 15 dias. A gente vai saber o tamanho da situação, né? Se resolveu o problema ou se vai criar uma nova tendência de alta, né? O que não seria legal, principalmente levando em conta que já estamos em uma época de frio. Leandro, vamos, só para seguir nessa linha, Rio Grande da Serra tinha sido uma cidade que tinha pedido insumos hospitalares, médicos e tudo mais, mas que não tenha leito de UTI, eles cuidam de algum outro paciente. E aí o consórcio resolveu ali ajudar e conseguiu, Leandro. Hoje teve a entrega, vamos colocar aqui para vocês uma das fotos
que foram compartilhadas pela prefeitura com os insumos em Rio Grande da Serra. Pegar as informações certinhas aqui, foram 76 mil insumos hospitalares que foram comprados, né, em caráter emergencial, a partir do Colégio de Prefeitos, né, os insumos que são testes rápidos de Covid-19, tubos para coleta, máscaras cirúrgicas com tripla camada e máscaras modelo N95, além de luvas de procedimentos, totalizando aproximadamente R$100 mil. O Acácio Miranda, secretário executivo do consórcio, que está aí à esquerda da foto, né, representou a entidade regional e disse o seguinte, abre aspas, há mais de um ano, desde o início da pandemia, o consórcio tem atuado para planejar e desenvolver estratégias conjuntas com as 7 prefeituras no enfrentamento do coronavírus. É um trabalho que ressalta a importância da regionalidade no grande ABC. E o prefeito Claudinho da Geladeira, que está aí de terno quase completo, né, hoje é aniversário da cidade de Rio Grande da Serra, emancipação, 57 anos, falou, esses insumos chegam em boa hora para a nossa saúde e serão de grande valia no combate à pandemia, reforçando nossas UBSs, UPA 24 horas e demais unidades de saúde. Hoje, que é coincidentemente aniversário da nossa cidade, a nossa população ganha mais esse grande presente. Então tá aí, Leandro, a ajuda do consórcio, o trabalho do consórcio, junto com os municípios, para tentar apaziguar as situações do Covid. Lembrando, né, já avisando que daqui a pouco, às 19 horas, por volta das 19 horas, temos uma entrevista com o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira, falando sobre o aniversário da cidade e tal, já trazendo aí um resumo do que já pôde ser feito no seu mandato, aí 57 anos de emancipação de Rio Grande. Opa, já caiu até o celular aqui, né? Cheio de perguntas para fazer para o Claudinho da Geladeira. Boa! Mas muito bem, Leandro. Então, sobre fechar, Leandro, só uma curiosidade das sessões de amanhã, das câmaras, na Câmara de São Caetano, vai ter uma moção de repúdio à reforma tributária. Na verdade, não a reforma toda, mas há um ponto específico. O Pio Mielo, do MDB, presidente em exercício da Câmara de São Caetano, resolveu protocolar uma moção de repúdio contra a possibilidade da cobrança de impostos em relação aos livros. Então, isso vai entrar na pauta amanhã da Câmara de São Caetano, provavelmente com aprovação, se levar em conta aí como é que funciona a Câmara de São Caetano. Então, só trazer essa curiosidade amanhã, 2 horas da tarde, Mauá, 3 horas da tarde, Santo André, 5h30 da tarde, São Caetano, as sessões que acontecem nesta terça-feira. Leandro, então vamos falar rapidinho de esportes aqui? Bora! Aliás, eu quase comemorei, Carlos Carvalho, por 4 minutos, não, um pouquinho mais, né? O Corinthians virou aos 39 e o São Paulo empatou aos 48, 49, né? Então, por 10 minutos eu fiquei feliz. Ontem / hoje. Mas devia estar feliz porque o Luan marcou um golaço, né? Acordou para a vida. Golaço. Acordou para a vida. Ele marcou um e deu um passe para o outro, né? Teve participação. Luan finalmente voltou a jogar bola. Vamos ver, né, Carlos? Vamos ver. Vamos ver se foi coisa só de uma partida, né? Mas ontem o Corinthians empatou com o São Paulo 2-2 na Neoquímica Arena em Itaquera, né? Mantendo aí o tabu, né? O São Paulo nunca venceu o Corinthians dentro da arena corintiana. Os dois times já estão classificados. Houve muita reclamação de torcedor do São Paulo, porque o São Paulo entrou com o time reserva e tudo mais, mas é aquela coisa, né? Entrou com o time reserva e deu trabalho pro Corinthians. Imagina se tivesse sido titular, né? E foi assim, uma mescla, né? Porque no final... o Crespo acabou colocando o Luciano, acabou colocando aliás, o Luciano que fez o gol de pênalti ali no finalzinho, né? Acabou colocando alguns titulares que estavam no banco ali. Foi um jogo bem interessante, viu, Carlos? Gostei, assim, bem movimentado. O São Paulo, que vem de uma sequência extremamente importante, né? O São Paulo, não me lembro, 9, 10 jogos sem perder o São Paulo e tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até agora. Então, acho que levando essas considerações e que o São Paulo era o grande favorito, para o Corinthians não foi ruim o empate, até porque jogava em casa e tal, mas pela circunstância ali de conseguir virar aos 39, poderia ter segurado mais um pouquinho. E cá para nós, Carlos, um pênalti muito infantil ali da zaga do zagueiro ali do Corinthians, porque primeiro foi um pênalti claro, né? Não precisou, tanto que nem ele reclamou.
e normalmente você sabe que o jogador, quando faz o pênalti, ele reclama, não reclamou porque foi indiscutível, né? Puxou ali o atacante do São Paulo, desde fora da área até dentro da área, indiscutível, mas acho que pelo menos serve para o Corinthians aí dar um pouquinho de tranquilidade ou diminui a pressão, pelo menos um pouquinho, até o próximo jogo sobre o Mancini. Mas e foi um grande jogo, isso que é mais legal, né? O Corinthians há muito tempo não jogava tão bem, né? Verdade. E principalmente em comparação ao jogo de antes, né? Palmeiras e Santo André, o Santo André e Palmeiras no Canindé foi horroroso. O Palmeiras venceu por 1-0 o gol do Gustavo Scarpa, mas realmente foi um jogo muito ruim, principalmente no segundo tempo, caiu muito tecnicamente. Então é aquela coisa, né? Geralmente o Campeonato Paulista, que os jogos mais cedo geralmente são melhores que os jogos mais tarde. Nesse caso foi o contrário, né? O jogo mais tarde, esse jogo balada de domingo, né? Por causa dos horários de restrição. Então fez com que o Corinthians e São Paulo fosse um jogo mais interessante. Então vamos ver se, de algum modo, isso engata, né, para melhorar o próprio Campeonato Paulista em si, né, que precisa muito, né, Leandro? E só uma curiosidade, Leandro, para fechar aqui. Antes de falar da curiosidade, deixa eu falar de Fórmula 1, depois eu volto para futebol. Opa! Porque a Fórmula 1 ontem, Grande Prêmio de Portugal, para variar, deu Hamilton, só para variar, só um pouquinho. Segundo Verstappen, terceiro o Valtteri Bottas. Próxima corrida já no próximo final de semana, aí no Dia das Mães, o GP da Espanha em Barcelona. O Hamilton, a grande expectativa do fim de semana não era nem o Hamilton vencer, era para ver se ele chegava na 100ª pole position, que o Bottas foi lá e tomou. Vamos ver se ele consegue a 100ª pole lá em Barcelona. Boa. No próximo final de semana, né? Um mês importante. Portugal agora, Barcelona agora, final do mês teremos Mônaco, então sempre o mês de maio é sempre um pouco mais agitado aí em relação à Fórmula 1. E voltando ao futebol, Leandro, só curiosidade, amanhã teremos Libertadores da América, né? Começa a terceira rodada, um dos jogos será o Defensa e Justiça e Palmeiras, né? Reeditando a final da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, mas não é reeditando por completo, porque o Defensa e Justiça teve um surto de Covid lá na Argentina. 15 pessoas entre jogadores e técnicos, e a comissão técnica, foram pegos no exame de Covid. E assim, Leandro, muitos titulares. Então, a Defensa e Justiça vai entrar com reservão amanhã contra o Palmeiras por causa desse surto de Covid. É bom lembrar que a Argentina e o Chile são países que vêm aumentando muito o número de casos nos últimos dias, né? Apesar de ter fechado a fronteira com o Brasil, que estava em alta, mas mesmo assim esses dois países vêm capengando. É bom lembrar que são dois países que estão, apesar de terem um nível de vacinação até de certa forma alto, eles estão vacinando só com uma vacina, só com a Sputnik V. Diferente do Brasil, que male vai começar a vacinar com a terceira agora, né? Com a Pfizer vai ser a terceira. Então, só para entender esse processo todo que acontece na Argentina, um dos exemplos é o que esse surto de Covid no Defensa e Justiça. Mandar um abraço aqui pro Gordinho de Diadema, que tá aqui. Não se esqueçam de Grande mim. Gordinho. Abraço, Gordinho. A gente colocou sua mensagem no ar, que a gente, quando é boa noite, a gente coloca no ar e vai, né, já para dar uma adiantada aqui no programa. Então é isso, Leandro. Vamos fechar aqui a primeira parte do horário noturno, aqui podemos dizer assim, de hoje, né? Já que daqui a pouco voltamos ao vivo com o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira, falando aí, vai ser uma mistura, né? Aniversário da cidade, 100 dias de mandato, vamos fazer uma mistura aí com o Claudinho falando sobre esse tema, e claro, você pode participar mandando perguntas e opiniões sobre os temas. Leandro, grande abraço, até daqui a pouco, hein? Até já, Carlos. Valeu, pessoal. Muito bem, um grande abraço a todos. Até o próximo RDTV. Mais informações, repórterdiario.com.br. Santo André resistiu para conquistar a independência. A resistência está no sangue, está na terra e resiste ferozmente contra o vírus. Resiste com as guerreiras da costura. Resiste à saudade da cidade como ela é e dos amigos de sempre. Resiste ao tempo que ensina e guarda nossa história. Resiste no enfrentamento da pandemia, que agora deve ser reforçado. O vírus está reagindo, mas nós vamos vencer. A hora é de cuidado, não de abraço. Estamos completando 468 anos de resistência e solidariedade. Uma cidade que resiste é uma cidade forte. Prefeitura de Santo André.
Tchau.